Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela grande virtude, grande bênção que é a vida. E a vida ela só é plena, ela só é maravilhosa, ela só é especial porque nos é dada a oportunidade de vivermos essa plenitude em Cristo Jesus. E é isso que a gente tem buscado viver todos os dias com o início desses devocionais nas nossas vidas, tá? Precisa muita coisa a mais. Isso aqui é apenas um início. É algo para te motivar a buscar a Cristo, a conhecer sobre Deus e sobre o poder dele e sobre como a tua vida fará sentido e não uma angústia, uma desolação, como às vezes a gente se sente. Viver em Deus é viver com sentido pleno. A nossa meditação hoje, 24 de fevereiro de 2026, está no livro de Isaías, no penúltimo capítulo do livro. Estamos chegando ao final. Hoje, o capítulo 65, nós iremos lá no versículo 5 para a gente poder dar o tom, a direção do nosso devocional. E nele diz assim, que diz, retira-te, não te aproximes de mim, porquanto eu sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça em meu nariz, um fogo que queima todo dia. Essa é a versão que eu li da Bíblia BKJ, Bíblia King James, versão fiel de 1611. Mas eu vou ler também na versão Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele diz assim, é um povo que diz, fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaças no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Nessa versão ela fica melhor de entender, principalmente porque diz assim, eu sou mais santo do que você. Você já ouviu isso na sua vida? Alguém que se diz que é melhor do que você, e aqui é da santidade, e essa santidade aqui ela não quer dizer simplesmente mais separada, ela quer dizer realmente eu sou melhor, eu sou mais santo, eu sou mais pleno, eu sou mais realizado, eu sou mais puro, eu sou mais íntegro. Eu sou melhor do que você, diante dos olhos do Pai. Provavelmente ele quer dizer isso, mas a gente vai ver que não é dessa forma. Quando a gente volta lá no nosso devocional de ontem, o capítulo 64, quando o nosso amado profeta encerra o seu clamor, né? Encerra o seu clamor ali, que ele mostra toda a iniquidade do seu povo e que ele coloca, inclusive, Deus, ele chega a se posicionar para Deus na qualidade de filho, porque quando ele clama com a qualidade de filho, eu disse, quando você clama alguém como filho, é melhor do que clamar como servo, porque o filho, ele recebe algo maior, mais pleno, ele tem mais comunhão, ele tem mais proximidade, ele tem direito às posses, aos bens do pai, ele tem direito a tudo, às virtudes, a comer na mesa do seu pai, tudo isso, as melhores roupas, as viagens. Então, ele vê que na qualidade de servo, ou na qualidade de amigo, ou na qualidade, uma outra qualidade que ele estava ali, e principalmente a qualidade ali era uma qualidade de rebeldia de Nico, ele se posiciona, ele diz assim, clama, não, tu é nosso pai, ainda que Abraão e Jacó não nos reconheça, tu é o nosso pai. E aí lá no final, ele fechou com aquela pergunta que a gente vai relembrar lá no versículo 12, quando ele diz assim, irás tu ficar insensível diante dessas coisas, ó Senhor? Manter-te-ás calado e afligir-nos-ás excessivamente? Ele diz assim, ó, tu vai permanecer aí calado? Aí o Senhor, então, entra no versículo, no capítulo 65, e ele vai trazer a resposta. Só que nós fomos já direto numa posição em que Israel, ou o povo judeu ali ainda estava. Ele estava numa posição em que o próprio povo, através do seu ato, através da sua rebeldia, através da sua insensatez, através da sua recorrência nas práticas que ele vai descrever aqui porque esse povo, ele é tratado de uma forma diferente, ele recebe orientações e ditames diferentes do Senhor para ele, é um povo que recebe ordens do Senhor direta, e eles insistem em não cumprir. E aí, Deus é que fala, a gente voltando lá para Inhá, ele fala que esse povo diz assim, olha, Deus, o profeta tá perguntando para Deus se ele vai ficar calado, se ele vai ficar ali inerte, se ele vai permanecer insensível. Mas Deus está começando a responder quando ele diz assim, olha, é esse povo, é o teu povo, são vocês que dizem assim, Deus, fique onde está. Não te aproxima, afasta-te. Eu não quero tua companhia, eu não quero tua presença. Eu consigo me conduzir, eu não preciso de ti. É esse povo que está dizendo isso aí. Por quê?
Nós somos melhores do que tu, Deus. Nós temos autonomia, nós temos riqueza, nós temos plenitude, nós temos a casa cheia, somos fartos de filho, temos abundância. Parece que eles estão desprezando esse momento. Parece que a resposta desse povo, ele continua dentro daquilo que efetivamente eles vêm permanecendo. E olha que o profeta tinha acabado de clamar, ou pelo menos Deus está fazendo uma rememoração agora ao profeta e também ao povo, porque é que ele se encontra naquela situação. E aí vem o que esse capítulo significa. E aí Deus, ele quando vai lá para os versículos 6 e 7, ele vai dizer algumas coisas muito interessantes. A gente vai aqui na versão BKJ, porque eu estou usando mais a BKJ, apesar que para isso aqui a NAA, ela se torna mais clara. Vamos aqui no 6, que ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Eu não ficarei calado, porém eu irei retribuirei em seu próprio seio. Ou seja, ele quer dizer assim, olha, eu farei uma retribuição total de vocês, a vocês, mas uma retribuição de acordo com aquilo que vocês têm apresentado. É uma retribuição que é literalmente o fruto da semente que vocês plantaram, né? Quando a gente fala que aquilo que se colhe, aquilo que se plantou, Deus está estabelecendo. Vocês colherão, eu darei a vocês aquilo que vocês têm colhido. É evidente que Deus, no seu amor, na sua forma, na sua promessa, no seu cuidado conosco, ele pode oferecer mais do que a gente merece. E é o que nós chamamos de misericórdia. Ele também nos oferece sua misericórdia. Mas aqui, Deus praticamente está dizendo assim, olha, vocês têm pedido juízo, eu vou te dar juízo. E aí no versículo 7, ele vai falar assim, vossas iniquidades e as iniquidades de vossos pais, juntamente diz o Senhor, os quais têm queimado incenso sobre os montes e me blasfemado sobre as colinas. Portanto, eu retribuirei suas obras passadas em seu próprio seio, né? Eu retribuirei a vocês integralmente as iniquidades que vocês praticam, porque eu sou um Senhor justo, eu sou um Deus perfeito. Mas é evidente que o pecador está sempre esperando pela misericórdia de Deus, que é o que Isaías clamou ali no livro, no capítulo 64. E aí, como esse Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de justiça, ele já começa dizendo, ele já começa deixando muito claro, lá no versículo, entre o versículo primeiro, lá no versículo primeiro, que agora esse Deus não é um Deus apenas um Deus de Israel. Ele não é apenas um Deus de Israel. Se ele foi, aos olhos de todos, um Deus de Israel, porque na verdade ele era um Deus de todas as nações, mas que ele usava Israel como a sua grande vitrine, né? Como o seu grande, vamos dizer assim, anunciador do seu propósito, anunciador do seu poder, da sua grandeza, ou seja, para ensinar as nações a viver de acordo com uma vontade que ele tinha, né? Ou como deveriam as nações viver, ou como elas seriam ensinadas a viver. Agora, Deus está dizendo assim, olha Israel, lá no versículo 1, em que ele vai dizer, eu sou buscado daqueles que não perguntaram por mim. Eu sou achado daqueles que não me buscaram. Eu disse, eis-me aqui, para uma nação que não invocava meu nome. E quem é essa nação? Essa nação é você, é eu. Somos nós, os gentios, que agora, que deixamos de ser simplesmente gentil e estamos sinalizados, estamos agora direcionados para aquilo que vai acontecer lá em Atos capítulo 2, que é a formação da sua igreja. Agora, nós, os crentes, nós, igrejas, nós, os cristãos, né? Aqueles que temem o nome do Senhor, aqueles que passam a amar o nome do Senhor, sem ser ramo daquela videira, mas que é enxertado naquela videira e que é nutrido agora pelo próprio Deus, sustentado pelo próprio Deus, tem sua esperança pelo próprio Deus, assim como o próprio povo de Israel deveria ter. Agora, com um processo para ser ensinado, motivado a obedecer a palavra do Senhor. Somos nós que aparecemos aqui. E aí, é claro, que ao longo do tempo vai haver essa ciumeira entre Israel e a igreja. Mas aqui tá. E Deus, ele fala isso, ele diz assim, porque vocês são povo rebelde, né? Vocês são povo rebelde, vocês, e eu tenho estendido a minha mão para vocês todos os dias, mas vocês escolheram os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos. Basicamente, esse capítulo ele vai fazer a abertura ou porta de entrada para nós gentios agora dentro do reino
de Deus, como povo de Deus, como nação santa, sacerdócio real e povo escolhido também de Deus para ser a sua igreja, a sua casa celestial. Mas Deus é justo, mas ele é misericordioso. Ele é misericordioso e também justo. Deus agora, quando ele fala que ele retribuirá Israel de acordo com sua própria paga, ele, claro, que vai perceber, ou vai ver com a clareza e vai mostrar para aquele povo que entre aqueles que segundo o versículo 4, que se assentam entre as sepulturas e passam as suas noites em lugares misteriosos, entre essas pessoas há pessoas que também, ele, vamos dizer assim, também são pessoas remanescentes deles, são fiéis a Deus. E quando a gente vai lá no versículo 8, ele deixa muito claro isso. Quando ele diz assim: assim diz o Senhor, como quando vinho novo é encontrado no cacho de uvas e alguém diz, não o destrua, para uma bênção ele existe, assim farei eu por amor de meus servos, para que eu não possa destruí-los todos. Ou seja, Deus vai separar agora entre aquele povo que, de uma forma geral, na sua essência, ele é olhado com a sua totalidade como um povo rebelde e vai identificar. Não tem quando uma passagem bíblica que diz que Deus, que sobre esta pedra Deus construirá sobre a sua igreja? A gente pode dizer que, e a gente vai olhando dentro das igrejas hoje, diversos irmãos que entre lobos ou entre ímpios, ovelhas e lobos misturados, e entre joio e trigo, Deus pede para que não sejam separados, que Ele próprio separará, não tem isso? É dessa forma. Ele sai agora construindo da mesma forma aqui, porque ele vai separar. E aí ele vai trazer uma série de promessas, uma série de renovação, nomes novos, vai construir um herdeiro, vai preparar pasto para ovelha, vai preparar pasto para gado, vai buscar plenitude. Eles não serão destruídos. Mas quando ele chega lá no versículo 11, ele faz uma ressalva. Ele diz assim, mas no versículo 11, mas a vocês, quanto a vocês, isso que está na Bíblia em A, mas a gente vai voltar para BKJ, ele diz assim, vós, porém, sois aqueles que abandonaram o Senhor, que esqueceram o meu santo monte, que prepararam uma mesa para aquele grupo e que fornece a libação para aquele número de pessoas. Essas pessoas, Deus diz assim, eu vos irei numerar para a espada. Vocês serão separados para a espada, para a justiça de Deus. Meu irmão, é muito claro. Deus, dentro do seu povo, dentro daqueles que o amam verdadeiramente, vai separar aqueles que resistem ao pecado, resistem às iguarias da vida, aos luxos da vida, aos prazeres da vida e têm uma vida casta, decente, obediente e de gratidão no Senhor. Aqueles que efetivamente cumprem o seu nome. E aí a gente está vendo agora pela concepção da igreja, a gente enxergando mais para a gente. Israel terá vamos dizer assim, a sua paga, o seu pagamento, a sua lida diária, e a igreja terá a sua. Mas a essência aqui é isso, efetivamente, porque Deus, ele separará os deles daqueles que efetivamente já escolheram o seu próprio caminho, sua própria destruição. E aí, eu te recomendo, eu te chamo, eu te clamo, eu te peço, leia o capítulo 65, principalmente se você quer ter uma minúcia melhor, do versículo 8 para frente, que você vai perceber o que vai acontecer entre os que estarão no Senhor e os que não estarão no Senhor. E principalmente quando ele entra ali a partir dos versos 17, que ele vai começar a trazer uma renovação do que nós chamamos do mundo. Uma recriação, vamos dizer assim, uma recriação, fazer o algo novo, estabelecer o algo novo, em que leão andará com ovelhinhas ali, leão e cordeiro estarão junto pastando no pasto, sobre vencer a morte, sobre a longevidade, sobre muitas coisas que vão acontecendo que efetivamente serão resultado daqueles que clamaram e ouviram a resposta do Senhor. Isso já desde os momentos em que eles oravam, o Senhor estava ouvindo, tá bom? Fica na graça de Deus e Pai. É maravilhoso quando a gente mergulha, só que não dá para a gente falar tudo. O que a gente pega uma essência, uma brechinha ali, te dá uma semente, mas você tem que sempre ir lá no capítulo. Leia a Bíblia. O segredo da vida, para uma vida em comunhão com Deus, para começar,
É leitura da palavra, que é a conversa diária com Deus, e as nossas orações, em que nós levamos as nossas súplicas, levamos os nossos pedidos, mas principalmente oferecemos a nossa gratidão a Deus por tudo que temos, recebemos e somos em Cristo Jesus. Que Deus nos cuide, meu irmão.